Atos 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Que o nosso Deus nos abençoe através da sua palavra que foi lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Amados, nós estamos na série de mensagens Novo Normal. Nós estamos como igreja, como povo de Deus, e o mundo inteiro se preparando, esperando, aguardando o tempo em que viveremos um novo normal. Acontece que a mudança da normalidade não é algo novo na vida humana, na história humana. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós percebemos que houve ali uma mudança em relação ao povo de Deus. Anteriormente, eles viviam, conviviam, aprendiam diretamente do próprio Senhor Jesus Cristo, encarnado em pessoa, que esteve entre eles. Quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e passou 40 dias entre eles, a mudança estava por acontecer. E quando o Senhor Jesus Cristo foi levado aos céus e desapareceu dos olhos deles numa nuvem, eles ficaram perplexos, ficaram pensando: e agora? Nós estamos desamparados, nós estamos sem o poder de Jesus Cristo junto conosco. E esses discípulos amedrontados receberam uma missão grandiosa: vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Mas eles estavam tímidos, amedrontados. O Senhor disse para eles: vão para Jerusalém e esperem, porque vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. O novo normal para eles se
se inaugura em Atos 2, quando eles passarão a realizar o ministério cristão debaixo da ação do Espírito Santo. Em Atos 2 nós encontramos a descida do Espírito Santo. Então nós estamos chamando essa série sobre o livro de Atos de novo normal, porque os discípulos viveriam agora um novo normal. Passado o medo, passada a angústia, passados os dias de dor e de temor, viriam novos tempos, em que o Espírito Santo seria o agente impulsionador da obra da igreja, da obra do povo de Deus. Daria a eles o poder para cumprirem sua missão. Atos 2 é um texto que deveria unir a cristandade. É o texto que mostra para nós que o Espírito Santo desceu sobre toda a carne. Todos aqueles que receberam Jesus em seu coração, todos aqueles que receberam a salvação em Cristo, são a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, povo de Deus. Amém? Amém. Não existe crente, salvo, convertido, sem o Espírito Santo. A profecia do profeta Joel diz que ele desceria sobre toda a carne. Pessoas em todos os lugares, todos os salvos, impulsionados pelo poder do Espírito Santo. Eu e você, impulsionados pelo poder do Espírito Santo. 12 discípulos, 120 irmãos, em seguida milhares de pessoas em todos os tempos, impulsionados pelo Espírito Santo. Infelizmente, Atos 2, que deveria unir a cristandade, ao longo dos séculos tem dividido a cristandade. Porque pessoas fazem interpretações equivocadas, completamente equivocadas, desse texto, achando, acreditando que os acontecimentos de Atos 2 têm que continuar acontecendo na vida da igreja. Eu quero chamar a sua atenção para o fato que o livro de Atos é um livro histórico. Quando você olha a divisão dos livros da Bíblia, você encontra que o livro de Atos é o único livro do Novo Testamento chamado livro histórico. O livro de Atos conta uma história, conta momentos históricos que não necessariamente tem que continuar acontecendo. Aqui, como eu disse, nós estamos na inauguração do novo normal. Você já viu a inauguração de loja? Pensa numa grande loja, de uma grande rede, de uma multinacional, abrindo no município onde nós estamos, em São Pedro da Aldeia. O dia da abertura, o dia da inauguração, vai ser um dia normal para aquele estabelecimento? Não, claro que não. Vai ser um dia totalmente diferenciado. Vai haver promoções como nunca se teve, certo? Vai haver divulgação como nunca se teve, acontecimentos ali como nunca se teve e nunca haverá novamente. Quando nós pensamos na inauguração de uma igreja, quando
uma igreja batista é organizada. Pensem nos irmãos que estão aqui nesses 16 anos. Lembra aí o dia da organização da igreja. Não foi um dia ímpar na vida dessa igreja? Alguma outra vez aconteceram os mesmos eventos que aconteceram há 16 anos atrás? Não. E os irmãos esperam que volte a acontecer? Os irmãos esperam que se reúnam aqui um grupo de pastores, um grupo de irmãos de todas as igrejas, ou de muitas igrejas, que façam um concílio, que coloquem a igreja em algum lugar, os irmãos assim, e façam perguntas para os irmãos sobre a igreja. Lembra disso? Foi assim? É sempre assim? É sempre assim. Isso voltou a acontecer? Não. Era um momento histórico, um acontecimento ímpar. Eu também, quando estava preparando essa mensagem, me lembrei do dia que tomei posse aqui. Que evento lindo, ímpar. Que não voltará a acontecer durante a minha estadia aqui. Nós reunimos aqui dezenas de pastores, irmãos de várias igrejas. Houve uma pregação, um colega escolhido para isso. Houve uma transmissão de responsabilidade. Os irmãos se lembram daquele cajado que está ali atrás. A gente pode até utilizá-lo em algum momento, mas aquele foi um fato histórico na minha vida, na vida dos irmãos, e que não precisa acontecer todas as semanas. Percebe o que eu estou querendo dizer a respeito de Atos 2? Foi um momento histórico, um momento marcante, um acontecimento único. Algumas outras vezes no livro de Atos, nós encontramos manifestações parecidas com essas, mas não iguais, não idênticas. Então não há por que as pessoas quererem que Pentecostes, o dia de Pentecostes, nós vamos trabalhar melhor essa questão toda, continue acontecendo na vida da igreja. Aqueles fenômenos, aqueles acontecimentos, aquilo já aconteceu, já cumpriu a sua motivação, a sua razão de ser. A igreja foi instalada. A ação do Espírito Santo no povo de Deus foi inaugurada. Houve um propósito específico, e esse propósito específico não está presente nos dias de hoje. Piorou todos os dias. Então entenda Atos 2 como um relato de um acontecimento importante, maravilhoso, marcante, que merece ser estudado, que merece ser compreendido, mas irrepetível. Amém, igreja? Amém. E é isso que nós vamos estudar. Vamos ao texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então aqui nós vamos entender esse acontecimento. Ele aconteceu no dia de Pentecostes. O que é o dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes é a segunda grande festa do calendário judaico. O calendário judaico tem 3 grandes festas. Tem a Páscoa, que é a primeira grande festa, 50 dias depois, Pentecostes, e mais adiante, a festa dos tabernáculos. Dos tabernáculos. No dia de Pentecostes, aconteceu esse fenômeno.
O que significa Pentecostes? Essa palavra. Nem sempre essa festa teve esse nome. Em todo o Antigo Testamento, nós encontramos essa festa sendo chamada de festa da colheita. Era a festa dos primeiros frutos. Pensa, o povo de Israel era um povo que trabalhava, que vivia da produção da agricultura e do pastoreio, principalmente de ovelhas. Se um povo que vivia basicamente daquilo que a terra produzia, pensa o quanto era importante para eles o início da colheita. Era o tempo do início da fartura. Pensa no dia que você recebe seu pagamento. Imagina que você receba uma vez por ano. Porque você planta, espera o desenvolvimento da planta e uma vez por ano você colhe aquilo que vai prover a subsistência sua e da sua família por todo o ano. Era um tempo de festa, de alegria. Marcava o início do verão. Era um tempo limpo, um tempo bonito. Então era sob todos os aspectos um tempo de muita alegria. A alegria de você levar ao Senhor as primícias daquilo que você colheu. Como a alegria que nós temos de entregar ao Senhor o dízimo, a parte que lhe pertence, após o pagamento. Nós olhamos e entendemos: puxa, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu esse recurso. E então, como forma de gratidão, cheio de alegria no coração, eu entrego a parte que as primícias. E por que passou a se chamar essa festa, passou a se chamar de Pentecostes? Eles viviam numa sociedade marcada pela cultura grega. Inclusive, uma forma popular do grego era falada em todo o mundo, quase. Todo o Império Romano falava uma forma mais popular do grego. E esse nome, Pentecostes, vem de penta, que é 5, múltiplo de 5, 50. Então, por que essa festa ganhou o nome de Pentecostes? Somente porque acontecia 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes significa nada mais do que 50 dias depois. 50 dias depois temos a festa de Pentecostes. Então, nesse dia, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Todos quem estavam reunidos no mesmo lugar? Todos os discípulos, que estavam esperando em Jerusalém, como foi a orientação do Senhor Jesus Cristo. E aí olha o verso 2. De repente, pensa nessa palavra, de repente. De repente significa o seguinte: você não está esperando e aquilo acontece. De repente é assim, não é hora marcada, não é tempo marcado, é de repente. De repente, aconteceu isso que nós vamos estudar, que nós vamos entender. Não foi numa hora esperada, não foi numa hora marcada. Sabe, irmãos, nós vamos perceber aqui que não cabe a qualquer ser humano determinar a agenda do Espírito Santo. Não
somos nós que controlamos o Espírito Santo. É Ele quem está no controle. É Ele quem define os tempos em que a sua ação deve acontecer. Nós não temos controle sobre isso. Nós não fazemos avivamentos acontecerem. Nós não fazemos tempos diferenciados acontecerem na vida da igreja. Amado, perceba comigo. Olhe para a história de várias igrejas que você conhece. E eu creio que em todas elas, se não quase todas, você vai perceber que esse crescimento, ele se intensificou em um determinado momento da história daquela igreja. Então aquela igreja veio caminhando. De repente, dentro da agenda do Espírito Santo, dadas certas condições, o Espírito Santo age poderosamente na vida daquela igreja e o desenvolvimento acontece de modo acelerado. Escrevem muitos livros sobre crescimento de igreja. O melhor deles é o livro de Atos. O crescimento da igreja, o desenvolvimento vem na hora e no tempo determinado por Deus, debaixo da ação soberana do Espírito Santo. É Ele quem manda, não nós. É claro, os discípulos estavam orando, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. É claro, nós vimos semana passada, eles foram para Jerusalém e eles ficaram orando unanimemente. Mas olha o que aconteceu nesse tempo. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Ventou lá. Aqui eu estou sentindo o Vitinho, o ventilador. Lá onde eles estavam, ventou? Não. Se você soltasse um chumaço de algodão, ele cairia perpendicularmente. Não havia vento, corrente de vento, para deslocar o algodão. É o som, como de um vento. Não ventou. E encheu toda a casa. Guarde isso, eles estavam numa casa. Eles não estavam aqui num lugar aberto. Eles estavam dentro de uma casa. E dentro dessa casa, eles ouviram um som como o som de um vento. E a outra coisa, a casa onde eles estavam, o quê? Assentados. Eles estavam dentro de casa assentados. Ouça essa informação: judeu não ora sentado. Nos tempos de Jesus, não era prática orar sentado. Não era prática fechar os olhos para orar. Normalmente, eles oravam de braços abertos e com o olhar erguido para cima. Quando tratava-se de uma oração de quebrantamento, uma oração de confissão, eles oravam de joelhos, com o rosto encostado no chão. Eles
eles oravam dessas duas formas. A maior parte das orações era braços abertos, olhando para o alto, e orações de contrição, rosto no chão. Nunca assentados. Eles estavam assentados. Nesse momento, eles não estavam orando. Eles estavam dentro de uma casa. Havia um ambiente de oração. Mas eles não estavam orando. Eu estou dizendo isso para que você entenda que a gente não tem que ficar orando, Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não, não é isso. É orar para que Deus faça a sua obra a partir de nós. Essa era a oração unânime. O Espírito Santo é que decide, de repente, agir no tempo dele. E apareceram, verso 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Tinha fogo? Não. Da mesma forma como não tinha vento, era só o som do vento, não tinha fogo, era só a aparência de fogo. Pense num holograma, identificando essas pessoas. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Não pegou fogo no cabelo de ninguém. Aquelas línguas de fogo apareceram e ficaram sobre cada um deles, identificando, iluminando. Nós podemos pensar aqui nessa figura. O Espírito Santo ilumina nossas cabeças, nossas mentes, direciona, demonstra sobre quem Ele está agindo. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora veja, o som, a luz. Então eles podiam ouvir, eles podiam ver, ouvir o som, ver a luz das chamas, como chamas, e eles falavam em língua. As pessoas hoje em dia dizem assim: não, nós estamos vivendo Pentecostes porque estamos falando em língua. E cadê o som? E cadê as línguas repartidas como que de fogo? É um evento único e irrepetível. Irrepetível, não porque Deus não tenha poder para repeti-lo. Irrepetível, porque é desnecessário repetir. Ele era a inauguração, o momento inicial. E essas línguas eram línguas compreensíveis. Eram línguas que eles não conheciam, mas que os seus ouvintes conheciam. E aí você vai ver que agora eu vou passar rapidinho os próximos versículos, porque os próximos versículos, do verso 5 para frente, eles vão dizer pessoas de muitos lugares que estavam lá em Jerusalém. Por isso aconteceu no dia de Pentecostes. Foi um evento num momento, numa data escolhida por Deus. Jesus Cristo foi crucificado na época da Páscoa.
A próxima grande festa em que Jerusalém estaria lotada de pessoas era a festa do Pentecostes, que acontecia 50 dias depois. Deus, Jesus Cristo, diz para eles: vão para Jerusalém e esperem lá até que sejam revestidos de poder e sereis minhas testemunhas. Então isso tudo era o planejamento da inauguração de Deus. Vai para Jerusalém, espera. Eles sabiam quanto tempo iriam esperar? Eles sabiam quando isso iria acontecer? Não sabiam. De repente, do ponto de vista deles, isso aqui aconteceu. Do ponto de vista de Deus, tudo planejado. Nós não entendemos a maioria das coisas quando elas estão acontecendo. Nós conseguimos entender depois, muitas. E outras não conseguimos entender muito. Anota no caderninho, pergunta para o Senhor quando você chegar lá. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Habitando, quer dizer, naqueles dias eles estavam hospedados lá. Jerusalém estava lotada. Se a sua família for do interior, certamente você vai entender isso que eu vou falar. Quando tem festa da cidade, gente que já não mora lá há tempo, vai para lá para participar da festa. Por quê? Porque sabe que a família vai estar toda lá. Tem motivos pessoais, motivos sentimentais para estar lá. A festa de Jerusalém era assim. Pessoas que não moravam lá. Eu estou dizendo isso porque a minha família, quando eu era criança, era assim. Meu pai, família dele, Santa Maria Madalena, lugar pequeno, roça, lá na serra. Quando era na festa da cidade, a gente saía e ia para lá, viajava horas para chegar lá. Os familiares do meu pai, a mesma coisa. A cidade ficava lotada. Lembro da praça, lembro das flores da praça, lembro da minha família reunida ali. Estavam em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Nesse momento se fez ouvir aquela voz. Afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Mais abaixo, no decorrer do capítulo 2, nós vamos ver que quem falava eram os 12. Porque quando Pedro começa a falar, o discurso de Pedro, que vai depois do versículo 14 para frente, diz assim: ele e os 11. Então, veja, eles falavam, cada um falava numa língua diferente, uma língua que ele não conhecia, ele que estava falando não conhecia, mas que pessoas que estavam ali entendiam. É o que nós estamos vendo aqui, olha, no verso 6. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. 12 pessoas falando a mesma coisa, ao mesmo tempo, em línguas diferentes. Verso 7. Estavam, pois, atônitos, a multidão, e se admiravam, dizendo: agora eles já não estão mais em casa. Porque não dá para ter uma multidão dentro do carro. Então, o som eles ouviram em casa, as línguas de fogo em casa, e de repente o texto não explica em que momento,
se deu isso, mas em algum momento, eles deixaram de estar em casa e estavam em um lugar aberto onde havia uma multidão. Provavelmente eles estavam no átrio do templo, que era um lugar assim, sempre tinha muita gente lá. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Quando eles dizem não são galileus, isso é uma forma negativa, assim, pejorativa de falar. Não tem quando você fala o lugar da onde a pessoa é, no sentido de menosprezar essa pessoa porque ela é daquele lugar? Não tem? Por quê? A Galileia não ficava perto dali de Jerusalém. Jerusalém ficava na Judéia, que era um lugar mais desenvolvido. Jerusalém, uma grande cidade. Jerusalém, uma grande cidade. E eles eram do interior, da roça, da Galileia, lugar de pescadores, lugar de gente simples, de gente humilde, de gente que não saberia falar aquele monte de língua. Imagina, irmão, de repente num lugar, vamos pensar aqui hoje, um está falando inglês, até vai, muita gente em muito lugar fala inglês. Um está falando inglês, o outro está falando alemão, o outro está falando italiano, o outro está falando chinês, o outro está falando japonês, e por aí vai. E eles olharam e viram a aparência de simplicidade daqueles homens e os identificaram como sendo da Galileia, como sendo daquela região de pescadores, de pessoas humildes e simples. Como nós os ouvimos falar na nossa própria língua? Então, irmãos, pelo amor de Deus, não tem nada de língua estranha. Não tem nada de língua que não se possa compreender. Eram idiomas que eles estavam falando. Línguas que as pessoas normalmente falavam, mas não ali naquele lugar. Vamos seguir. Aí ele vai começar a falar, ó. Verso 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Agora olha da onde eles eram. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Perceba que eles falam aqui 12 tipos de pessoas diferentes. Se a gente for olhar, é muito claro porque Lucas relatou dessa forma. Ele diz 12 tipos de pessoas que falavam línguas diferentes, 12 homens falando, fechou? 12 falam 12 línguas, 12 pessoas os ouvem falar, 12 grupos de pessoas ouvem falar na própria língua. Verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Aqui ele dá grupamentos maiores, né? Ó, judeus, prosélito é pessoa que se converte ao judaísmo, prosélito, cretenses e arábios. Então ele está dizendo assim, esses grupos de pessoas de lugares diferentes. Como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus.
Então, se você me perguntar o que é que eles falaram, a resposta é essa: eles falavam as grandezas de Deus. Eles não falaram em línguas para que ninguém pensasse a respeito deles. Eles falavam em línguas para que as pessoas compreendessem e entendessem as grandezas de Deus. Olha o propósito aqui. Pensem estrategicamente do ponto de vista de Deus. Você tem um momento que em Jerusalém você tem gente de todas as partes do mundo. E aí você chega lá em Jerusalém, naquele momento onde tem gente de todas as partes do mundo, e prega uma mensagem falando das grandezas de Deus, de forma que essas pessoas de todas as partes do mundo compreendessem essa mensagem. Como ele poderia fazer isso de outra forma? Bom, eu imagino que Deus teria alguma maneira. Eu não consigo pensar em um outro jeito de falar a tantas pessoas no mesmo momento com tradução simultânea. Verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O povo ali não entendia. Eles estavam embriagados, certo? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Igreja, você pode ser cheio do Espírito Santo? Sim. É possível ser salvo, e se você é salvo, você tem o Espírito Santo, mas é possível que você não esteja cheio do Espírito Santo. Porque tem gente que limita na sua vida a ação do Espírito Santo. Aqueles homens, de repente, foram cheios do Espírito Santo, falaram das grandezas de Deus. Eles estavam abertos à ação do Espírito Santo na vida deles. Esteja, igreja, aberto à ação do Espírito Santo na sua vida. Deus quer revelar as grandezas dele através de você, de uma maneira que as pessoas possam entender. As pessoas próximas a você, os seus familiares, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, os seus conhecidos, eles falam em que língua? Eles falam grego? Eles falam latim? Eles falam alemão? Os meus familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, todos eles falam português. Então eu não preciso falar nenhuma língua que não seja português para que eles entendam as grandezas de Deus. Não há a menor necessidade de acontecer alguma manifestação comigo para eu falar alguma outra língua que não seja português.
Fale das grandezas de Deus. Fale das grandezas de Deus, segundo o Espírito Santo te conceda falar. Seja instrumento nas mãos dele. Ele quer agir através de você. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que a nossa igreja se desenvolva. Isso vai acontecer se você e eu abrirmos os nossos corações, estivermos prontos a fazer o que Ele mandar e quando Ele mandar, e no tempo em que Ele determinar. Amém? Que você seja esse instrumento. Pai querido, louvamos o Teu nome, glorificamos o Senhor, porque o Senhor é bom, por esta mensagem abençoadora que o Senhor traz aos nossos corações, tão esclarecedora, e que nos impulsiona a sermos instrumentos nas mãos do Espírito Santo, para o louvor da Tua glória, para o engrandecimento do Teu reino, para que as pessoas conheçam as Tuas grandezas. Nós somos Teu povo e estamos disponíveis, assim como aqueles homens estiveram disponíveis no passado para fazer aquilo que eles não entendiam que seria feito. Nós estamos disponíveis para fazer tudo que o Senhor colocar as nossas mãos para fazer, conforme a Tua vontade e não a nossa. Receba essa nossa oração e nos abençoa e nos faz abençoadores em nome de Jesus. Amém. Nós teremos, logo após a reunião de obreiros, então os irmãos que são da liderança da igreja, por favor, fiquem para participar dessa reunião. Quanto aos irmãos demais que estão conosco através da internet, que estão aqui, que Deus abençoe a todos. Com oração silenciosa, o culto estará encerrado.